Graça e paz, queridos e queridas, mais um momento de palavra, aqui com o Luciano Corguinha, e eu quero hoje ler um texto para você, e esse texto ele está em Lucas capítulo de número 8, verso 26, que fala: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. Verso 27. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Interessante que Jesus havia acabado de acalmar uma tempestade, tudo estava tranquilo, tudo estava normal. Os discípulos agora falaram: chega, agora chega de tantas emoções que já vivemos, nós queremos tranquilidade. Quando Jesus chega em Gadara, aquela terra, ela era geograficamente, ela era regida por alguns espíritos malignos. E esse homem, ele é um símbolo dessa regência, um exemplo dessa regência que nós temos nesse texto. Quando Jesus pisa ali, ele pisa com autoridade, com poder, e há um reconhecimento no mundo espiritual que ali estava o Filho do Deus Altíssimo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E o demônio que estava na vida, ou os demônios que estavam na vida desse homem, desse endemoniado de Gadara, eles se prostram ali, reconhecem a autoridade do Senhor, a autoridade investida no nome de Jesus. E eles falam o seguinte: Senhor, Filho do Deus Altíssimo, viestes nos atormentar antes do tempo? É interessante nós percebermos aqui que, naquele instante, o mundo espiritual entendia quem havia chegado. Da mesma forma também, quando você entrega a sua vida a Jesus, você tem uma regência, um domínio, um controle. Jesus ele passa a governar a sua vida. E os demônios eles não podem habitar ou coabitar aonde está a regência do Senhor, aonde tem o Senhor habitando através do seu Espírito Santo. Por isso que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás. Essa regência espiritual dos demônios, elas não podem ou não devem mais existir. Naquele instante, então, Jesus chega ali e o mundo espiritual reconhece. Aquele lugar é um lugar pesado, um lugar que aquela terra havia sido entregue àqueles demônios. E naquele instante há esse reconhecimento e o Senhor, então, ele expulsa aquele demônio daquele homem, aquele homem que vivia há tanto tempo sofrendo, ele vivia no cemitério, ele vivia se alimentando de carne de defunto. É sério isso, é muito sério. Ele vivia amarrado, as pessoas não podiam prendê-lo porque ele era violento, o demônio é violento, o demônio é sujo, asqueroso. A pessoa que vive nesse estado de vida, na verdade, ela tem esse controle de tudo aquilo que é maligno sobre a vida dela e muitos demônios, por isso que ela não consegue resistir. Tem muita gente hoje que vive debaixo de uma legalidade, de uma atuação maligna e não sabe, precisa de libertação. Aí precisa de ser entregue o território da vida dela, porque a nossa vida, na realidade, no mundo espiritual, é um território. Tudo é território. Ou nós somos do Senhor, ou a pessoa é do demônio, da regência maligna. Naquele instante, então, o Senhor dá uma ordem e aqueles demônios, eles saem e eles pedem uma última coisa para o Senhor. Eles queriam sair, mas eles queriam habitar em outro corpo. E o Senhor, então, manda eles embora e eles vão e eles se manifestam naquela manada de porcos, e aqueles porcos eles ficam violentíssimos, porque aquele mesmo princípio estava regendo agora a vida daqueles corpos. Porque o demônio ele precisa de uma casa para habitar. E aqueles porcos, então, eles se precipitam no mar e todos morrem e causam ali um grande alvoroço, porque aqueles porcos era também, na realidade, da onde muitas pessoas tiravam os seus sustentos, porqueiros tiravam os seus sustentos daqueles porcos, aqueles porcos se precipitaram. E houve também ali naquele lugar um grande alvoroço e o Senhor é convidado para se retirar. Eles não estavam preocupados apenas com a libertação daquele homem que havia tanto tempo sofrido na mão daqueles demônios, mas eles estavam preocupados porque Jesus estava causando uma transformação, estava causando um desconforto naquele lugar. E Jesus ele fica onde ele é celebrado, onde ele é adorado, louvado. E ali, amados, Jesus ele não era bem-vindo porque ele veio combater um sistema. Havia um sistema maligno e esse sistema também ele tem regido muitos territórios, muitas geografias. Existem geografias que há um sentimento que Jesus não é bem-vindo porque se ele entrar, ele vai mudar tudo. E existem pessoas que não querem sair debaixo dessa regência maligna. Existem governos, existem instituições, existem pessoas mesmo
que já entregaram as suas vidas para o demônio. E Jesus, ele veio então libertar. A Bíblia fala que que o Filho veio libertar. Ele veio libertar o cativo, ele veio transformar, ele veio gerar transformação, ele veio gerar mudança. Naquele instante, então, há uma transformação naquele lugar, naquela geografia. Aquele homem é liberto, aquele homem é transformado, aquele homem que antes vivia debaixo de toda aquela opressão, daqueles grilhões, então, ele é transformado pelo poder do Senhor. A vida dele muda. Mas isso, irmão, gera um impacto na vida dele. Mas muitas outras pessoas, como eu falei aqui, ficavam desconfortáveis diante disso. Ficavam muito desconfortáveis e convidaram Jesus a se retirar em forma daquele alvoroço todo, de todo aquele desconforto social. Quando nós entramos, irmãos, como igreja, para mudar uma realidade, uma situação qualquer, às vezes nós não somos bem-vindos, mas temos que entender que esse é o papel da igreja, esse é o meu papel, de libertar vidas, de transformar vidas, de manifestar o reino de Deus. Aonde está Jesus, a libertação. E aqueles demônios foram e eles encontraram nos porcos a habitação que eles queriam. E depois que os porcos morreram, eles procuraram e encontraram com certeza outras casas, outros lugares onde eles pudessem habitar. Existe um texto, só para afirmar isso que eu estou falando, em Mateus capítulo 12, existe um versículo que fala: quando volta encontra a casa desocupada, varrida e adornada. Existem casas hoje desocupadas, varridas e adornadas, que estão prontas para receber a atuação do mal. Pessoas que talvez estão vivendo diante de tanta opressão maligna, estão surtando, estão vivendo debaixo de alguns jugos malignos que têm prendido essas pessoas e que podem realmente ter através do Senhor libertação. Que a libertação chegue à sua vida, que você seja também esse homem ou essa mulher usado ou usado por Deus para manifestar as obras do Senhor. Jesus, quando ele pisa naquele território, tudo muda. E nós também, que temos essa autorização, que temos essa manifestação do Espírito Santo em nós, quando pisarmos em algum lugar, devemos ali manifestar as obras de Deus. E o território tem que ser apossado, temos que tomar posse. Josué fala: aonde colocar a planta do pé, ali eu te darei como herança. Então, aonde você está, não sei qual é o ambiente que você está vivendo, qual é a geografia espiritual que você está vivendo hoje, não importa, mas Jesus pode usar você para acalmar a tempestade, tanto interior como exterior. Jesus antes havia acalmado um tipo de tempestade, ele estava diante de uma outra tempestade espiritual que precisava ser acalmada. Sou Luciano Corguinha e essa foi mais uma palavra nossa. Grande abraço, até a próxima. Paz.